O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus, e assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que bom podermos entrar em contato com a palavra de Deus logo, bem cedo, ao iniciarmos a nossa jornada. Todos nós sabemos que o dia inteiro nós recebemos notícias, informações pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos que veem, os noticiários, os outdoors, a conversa, a fala das pessoas que lemos nos livros. E essas notícias, precisa reconhecer, nem sempre elas são construtivas, nem sempre nos falam da vida. Elas muitas vezes nos falam da morte. São fofocas, são coisas imorais, são mensagens, quando menos, negativas. Fora aquilo que o nosso miolo maluco também faz sair para fora, de pensamentos ruins, de pessimismos. E tudo isso nós precisamos combater, precisamos equilibrar em nós. Uma pessoa me dizia: padre, estas coisas, elas entram no psicológico e começam a funcionar. E era uma pessoa de certa idade que me dizia isso. Essas coisas ruins todas que vêm, que a gente vê, tudo entra no psicológico, quer dizer, entra na nossa cabeça e começa a produzir os efeitos em nós. E quando a gente então nem se dá conta, a gente já começa a estar pensando também aquelas coisas negativas, aquelas coisas ruins, já participando, incrementando as fofocas, pensando em moralidade. Tudo isso começa a agir em nós. Quando não provoca o abatimento, a tristeza, aquele desânimo, a tal ponto que muitas vezes até, como foi a pergunta do Evangelho, a gente fica duvidando da própria salvação, da salvação eterna da gente e do mundo. É a pergunta, né?
Senhor, é verdade que são poucos os que vão se salvar? Do jeito que as coisas andam, como a gente contempla o mundo, nos vem a vontade de saber isso. Ou dizemos de outra maneira, até já afirmando, está tudo perdido, o mundo não tem jeito, tem só mesmo Deus agindo. São todas estas realidades que nos vêm do pessimismo da vida e do mundo. Não, meus irmãos e irmãs, nós precisamos nos robustecer da palavra. Por isso, é muito bom iniciar o nosso dia lendo a palavra de Deus. Quem tem a sua Bíblia, quem tem a sua liturgia diária, eu já leio na véspera esse trecho, para poder ter alguma inspiração para partilhar com vocês através destas palavras, destas reflexões, destas catequeses. Já leio na véspera, de modo que a noite toda aquilo já fica no inconsciente da gente, já agindo, já trabalhando. A palavra tem essa finalidade. E a palavra hoje nos instrui sobre isso. O que é que Jesus responde à pergunta daquele que justamente quer saber se são poucos os que se salvam? O que é que Jesus responde? Praticamente, Jesus diz que a porta está aberta a todos, o caminho está aí para ser seguido por todos, mas tem aqueles que só querem um caminho bom, mar de rosas. Tem aqueles que só querem saber das coisas prazerosas. Tem aqueles que só querem saber da porta espaçosa. E diz Jesus, comparando, que a porta espaçosa, o caminho largo, é o que conduz para a perdição. Ou seja, é aquilo que com maior facilidade a gente encontra para percorrer, mas que nem sempre é o caminho da verdade, que nem sempre é o caminho conforme a vontade de Deus, que nem sempre é o caminho apropriado para a nossa situação. Ele diz isso mesmo: olhe, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Ele não responde se é verdade, se são muitos ou se são poucos os que vão se salvar. Ele só diz que é preciso percorrer um caminho estreito. Porque eu vos digo, muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Ou seja, quem não deseja viver a palavra, seguir os mandamentos de Deus, cumprir os mandamentos da igreja, quem não deseja seguir os imperativos éticos que a nossa própria cabeça nos diz, nosso próprio miolo, naturalmente, foi Deus quem criou a nossa cabeça. Ele colocou aqui uma espécie de uma buzina, que quando a coisa é boa, nós sentimos alegria. Quando a coisa é triste, quando a coisa não é construtiva, a buzina toca, a buzina da nossa consciência. Bi, 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 bi. Todo mundo tem essa buzina, a não ser, é claro, um louco, a não ser uma pessoa desequilibrada das suas faculdades, que não funciona direito, a buzina deles fica meio emperrada. Mas todos os outros, meus irmãos e irmãs, nós temos a buzina da nossa consciência, que mesmo que nós não cultivemos a religião, mesmo que nós não conheçamos completamente a Bíblia e a doutrina da nossa fé, mesmo assim a consciência humana retamente formada, ela sabe o que é certo e o que é errado. Ela sabe o que produz a vida e o que leva para a morte. Ela sabe aquilo que traz alegria e aquilo que entristece a alma. Todo mundo sabe. O apóstolo São Paulo, no início da carta aos Romanos, diz que Deus dotou toda a natureza de faculdades
de modo a saber o que convém ao ser humano, ao homem e à mulher de fé, e o que não convém, o que agrada e o que desagrada a Deus. Tal ponto que ele afirma, no dia do juízo final, ninguém vai poder dizer, não, eu não sabia. Olhem só, queridos, queridas, o imperativo ético, moral das coisas está inscrito naturalmente. Papai do céu colocou aqui, dentro da nossa cabeça, para podermos assim saber discernir e procurar o caminho de Deus no modo de conduzir a nossa vida. Vocês vão dizer, como eu mesmo também digo, mas há coisas que são mais fortes do que nós, e quando a gente não consegue mesmo que lute, a resposta da nossa fé cristã é que existe a graça de Deus, a capacidade que Deus nos dá pelo dom do seu Espírito, a graça da redenção que Jesus nos mereceu, que acompanha, que a secunda, ou seja, que reforça o nosso querer. A graça de Deus vem em nosso auxílio. O apóstolo São Paulo diz: nós não sabemos como viver, nós não sabemos como rezar, nós nem sabemos como pedir as coisas direito, nem o que pedir, diz ele, mas o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, e é Ele que vem clamar em nossa alma, Abba, que quer dizer Papai. Portanto, a graça de Deus vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. Quando nós queremos fazer as coisas só com o nosso próprio esforço humano, nós não conseguimos, é claro. Aliás, a nossa fé nem aprova esse modo de fazer, querer alcançar a virtude só com o nosso esforço, não. A isso se chama voluntarismo. O voluntarismo é uma heresia espiritual. Aquele que quer alcançar a salvação só com a força dele. Coitado. Se fosse assim, Jesus não teria precisado morrer na cruz. Não, a salvação, a virtude, a graça de Deus, tudo isso nós alcançamos com o auxílio que o Espírito Santo oferece para nós. Por isso é preciso, por isso é bom rezar, por isso é bom dobrar o nosso joelho, por isso é bom buscar a comunhão, manter o coração da gente assim acoplado, aproximado do coração de Jesus. Por isso é bom pedir a intercessão dos santos, e na fileira dos santos, lá na cabeça dessa grande fileira, está a Virgem Maria, está o seu testemunho, a sua intercessão, a sua vocação de mãe. Mãe sempre cuida dos filhos, mãe nunca julga que os filhos cresceram, mãe sempre acha que ela pode fazer alguma coisa pelos seus filhos. Assim é o coração de Maria, ela não nos abandona enquanto nós não alcançarmos a graça da redenção, a comunhão eterna com a Trindade Santíssima. Vamos, meus irmãos e irmãs, assim iniciando o nosso dia, fortalecidos na fé, na esperança e no amor, sabendo que a caminhada não é fácil, mas que nós contamos com o auxílio do próprio Deus. Deus maravilhoso providenciou para nós os auxílios necessários, e nós haveremos de alcançar, pois, tudo aquilo de que necessitamos para a nossa boa peregrinação nesta vida. Amém? Amém. Um instante de silêncio para que essa mensagem, a partir da palavra de Jesus, alcance o profundo do nosso coração.